Os irmãos têm me perguntado, pastor, será que política na igreja, será que isso não atrapalha? Eu acredito que você precisa saber o que a Bíblia fala sobre isso, né? Não sobre o que o homem acha ou o que determinada pessoa acha, mas sim o que Deus acha sobre isso. Meu nome é pastor Paulo Carvalho, eu sou pastor da Igreja Ame Jesus e você está no programa Discipulado Geral de toda terça-feira, 21 horas em diante, a gente posta aí um vídeo para reflexão bíblica dos nossos discípulos de Cristo e também daqueles que estão se preparando para ser discípulos de Jesus. A pergunta é, será que eu posso fazer política? Posso ser político? Um cristão pode ser político? Lógico que pode, até porque todo homem de Deus ele está inserido na sociedade. E a política faz parte da sociedade. Eleger, por exemplo, um xerife da turma, ou o chefe de uma turma na universidade, ou também aquele é o orador de uma turma que vai se formar numa faculdade, isso é fazer política. Então, por que ele não pode participar? Ele pode. O problema é que nós vivemos num país em que o nível de corrupção é tão grande que as pessoas fizeram da corrupção uma fonte de poder e também de lucro. Então, quando um político cristão se envolve a ponto de fazer o amor ao dinheiro, porque a Bíblia diz que o dinheiro tem a sua valia, mas o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Tanto que os homens mais ricos que existem na história, dentre eles estão Salomão, Abraão, Jó, e você lê na Bíblia, né? Então, os homens de Deus, eles são abençoados por Deus. Agora, aqueles que querem fazer de fonte de lucro tanto a obra de Deus como também a obra em que ele vai trabalhar, se lá no mundo político do Brasil que nós estamos vivendo é uma fonte de desvio de recursos, então você está com o coração totalmente corrompido. Então é melhor você não entrar na política. É melhor que um cristão verdadeiro seja colocado lá no meio dos políticos, assim como Daniel foi colocado como governador do Egito. Era o primeiro-ministro do Egito. E o Egito, na época, vamos dizer, era o país que dominava, a nação que dominava todas as outras por causa da situação da fome que veio sobre todo o Oriente Médio e aquela região, e acabou sendo José escolhido pelo faraó para ser o responsável, o primeiro-ministro do Egito na época, e que supriu a necessidade de todas as pessoas, de todas as nações naquela época. Então, com a sua sabedoria, inspirada pela sabedoria de Deus, ele foi colocado no mundo político por Deus. Foi Deus quem o escolheu para esta missão. E é isso que nós precisamos atentar. Deus precisa escolher você para esta missão, ok? Não queira entrar nessa missão sem que Deus tenha escolhido. Porque muitas vezes esse desejo, esse sonho que você tem não é para servir, é para ser servido, é para receber aplauso das pessoas, é para ser o centro das atenções. Então aí o seu coração se afastou de Deus. Então eu te aconselho, não seja político, não seja prefeito, não se candidate a vereador, eu não faça isso. Só se Deus confirmar os seus passos, como a Bíblia diz, né? Andar com Deus é andar seguro. Andar no Espírito é não andar na inspiração da carne. Então, eu quero conclamar você neste discipulado geral a entender que a política não é pecado. Não é pecado um cristão se lançar como um vereador. Eu sempre tive desejo, até de tanta corrupção que eu vejo, eu sempre tive um desejo de ajudar.
Só que eu sou um pastor, eu tenho missão. Na realidade, a minha função é até mais como missionário da igreja, Ame Jesus, do que como pastor hoje em dia, né? Tem os pastores das igrejas e nós estamos à frente coordenando as igrejas Ame Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, eu só faço o que Deus me manda. Eu não faço aquilo que dá na minha cabeça, nem os desejos do meu coração. Pode ser que Deus, em um determinado tempo, me estabeleça, me mande para esta missão, mas até agora eu nunca recebi essa missão de Deus e nem dos homens. Eu já fui convidado, inclusive, 3 vezes para me candidatar a vereador, 2 por Belém, e uma vez, quando eu estava servindo em Itaituba, eu fui convidado, inclusive pelo Partido Social Cristão, para me candidatar como vereador. E lá, com poucos votos, eu seria eleito vereador. Mas eu vi corrupção no meio da situação lá e eu não quis me meter. E outra coisa, Deus não me mandou fazer isso. Eu fui até diretor de uma rádio nessa época, lá em Itaituba, Rádio Clube de Itaituba. Então, gente, é por isso que eu lhe digo que é melhor que você faça a vontade de Deus. Todos os teus passos são guiados ou devem ser guiados por Deus. Todos os nossos passos. Então não se ofereça para ajudar Deus, que Deus não precisa de ajuda. Espere você receber várias confirmações e da próprio Deus dando a ordem para que você receba. Pode reparar que Daniel nunca pediu para ser o primeiro-ministro do Egito, o governador do Egito, mas ele tinha sonhos da parte de Deus antes de ser. Deus dava sonhos e realmente ele foi vendido como escravo e levado até o Egito, e de escravo ele se tornou o chefe da casa de Potifar, depois se tornou o chefe da prisão, depois se tornou o governador do Egito. Então, para você ver, quando Deus nos coloca numa missão como cabeça, como liderança, como governo, Ele vai colocar quem Ele quiser à frente das nações, à frente dos estados, à frente das cidades, como vereador também, como é o parlamento municipal, o parlamento estadual, o parlamento federal. Ele vai colocar quem Ele quiser. E aquela pessoa vai ser canal de Deus para aquelas outras pessoas ou para o povo inteiro. Esteja onde Deus quer que você esteja. Só isso, é o meu conselho. Nunca se meta na política porque você quer se elocubrar, que é a palavra, o verbo, se aproveitar, se abastecer do dinheiro da política. Não. Faça o que Deus está mandando. Se Deus colocou você em determinado lugar, seja luz naquele lugar. E aonde quer que Deus te coloque, seja um exemplo de cristão, um exemplo de serviço a Deus, um exemplo de servir também o próximo e servir também as pessoas que muito mais necessitam da sua ajuda, que são as pessoas que estão passando por situações difíceis, servir a cidade com obras que dinamizam, com prosperidade, com progresso. Então seja um canal de Deus, mas só se você receber essa missão de Deus, viu? Que Deus te abençoe, te guarde e reflita sobre isso em nome de Jesus.